Para a gente poder finalizar nossas plantinhas, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia vegetal, tá? O que para mim, mais opinião pessoal, eu acho que é a parte mais maneira de reino planta, beleza? Então, quando a gente fala de fisiologia vegetal, a gente vai entender o funcionamento, né, do corpo desse vegetal como um todo. Quem vai influenciar o funcionamento dele, como que ele atua ali naquele ambiente. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, como eu falei anteriormente, as plantas, assim como nós, elas precisam transpirar. A transpiração é um processo necessário para a regulação da temperatura desse vegetal, tá? E a gente pode classificar a transpiração desse vegetal de duas formas. A gente consegue enxergar a ocorrência de uma transpiração chamada de transpiração cuticular e a gente tem uma transpiração chamada de transpiração estomática. Então vamos analisar aqui. Isso aqui representa para nós, novamente, o corte de uma folha, tá? Temos aqui, ó, parênquima lacunoso, parênquima palissádico, são parênquimas clorofilianos, então são parênquimas cheios de clorofila que estão ali na nossa folha. Aqui em cima, ó, a gente tem as camadas epidérmicas. A camada epidérmica inferior, a gente encontra os estômatos, são aquelas estruturinhas compostas por duas células guarda, que ajudam nas trocas gasosas e na liberação de vapor, ok? Observem também, ó, uma camadinha fina de cutícula presente nessa folha, tá? E a água sendo trazida lá das raízes até as folhas pelos vasos do xilema. Então, a água chega até as folhas desse vegetal pelos vasos do xilema, vinda pelo xilema, tá? Quando essa água chega aqui, ela vai ser eliminada dessa folha de duas maneiras. A temperatura vai influenciar diretamente se está mais seco, se está mais quente, né? Se estiver mais seco e mais quente, essa folha tende a transpirar mais, ela tende a perder mais água. E essa água que vai ser perdida, ela pode simplesmente atravessar a cutícula, ou seja, atravessar aquela camada de lipídio, aquela camada de cerídeo ali na superfície dessa folha, ou essa folha ela pode ser eliminada, desculpa, essa água ela pode ser eliminada dessa folha na forma de vapor quando os estômatos se abrem. Então, quando o estômago abriu ali o ostíolo, o vapor de água vai sair de dentro dessa folha, no intuito de igualar, tentar regular a temperatura desse vegetal, certo? E se a água vai sair, a água tem que entrar. Como a água entra no corpo do vegetal? A água entra no vegetal pelas raízes. Como também falamos na hora, quando estávamos discutindo sobre anexos epidérmicos, lá nas raízes das plantas existem os pelos radiculares, beleza? Esses pelos são prolongamentos muito finos, através dos quais a água consegue penetrar. E esta água, ela vai seguir duas vias. A via que nós chamamos de apoplasto e a via que nós chamamos de simplasto. Olha só que legal. Aqui a gente tem toda a estrutura da raiz, beleza? E o xilema tá lá, que é essa parte mais escura, com uma parede grossa de lignina, tá lá no centro. Então, essa água ela precisa atravessar todas as camadas da minha raiz até atingir o xilema. Essa água ela pode seguir dois caminhos. Ela pode simplesmente entrar na raiz, e a entrada de água é sempre por osmose, e ela vai entrar na raiz e ir passando entre as células até atingir o xilema. Quando a água passa entre as células, a gente diz que a via é uma via de apoplasto. Ou essa água pode ir passando por dentro das células. E se ela passa por dentro das células,
é uma via de simplástico. Beleza? Passa por entre as células apoplástico, passa dentro das células simplástico. Então, essa água ela vai ser absorvida na raiz, ela vai ser direcionada lá para dentro do seu xilema e ela vai percorrer esse xilema até chegar lá em cima nas folhas. Agora, como é que essa água sobe? Como essa água, gente, beleza, ela entrou na raiz. Entrou. O que vai fazer essa água subir em direção às folhas, lá em cima na copa da árvore? A gente tem árvore de metros de altura. E aí? E aí que existem algumas teorias que fundamentam o como essa água sobe. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a raizinha da árvore está lá, essa água entra na raiz, vai subir por todo o tronco e vai ser eliminada na forma de vapor. Daqui a pouco a gente volta nessa imagem, ela vai fazer um pouquinho mais de sentido. Mas é basicamente isso, é como se a árvore fosse uma estação elevatória de água. Ela tira a água do solo e joga essa água na atmosfera, tá? Como ela faz isso? Existem três teorias que explicam o como a água faz isso. Primeira explicação de como a água sobe no interior do xilema, como acontece, portanto, a condução dessa seiva bruta, é o que nós chamamos de pressão positiva da raiz. O que isso significa? Olha só, aqui a gente tem uma raiz, pelo radicular, o pelinho da raiz. Aqui a gente tem o solo. Nesse solo existem vários sais minerais. E nesse solo também há, aqui no meio, a gente também tem água. Beleza? Esses sais minerais que estão no solo, por diferença de concentração, eles estão mais concentrados no solo do que dentro da raiz dessas plantas. Por diferença de concentração, esses sais minerais entram na raiz. E vocês sabem que a água, ela tende a acompanhar onde estão os sais minerais. Então, se o sal mineral ele entra na raiz por diferença de concentração, a água entra atrás, certo? E aí começa a entrar água aqui, dentro da minha raiz. Só que para eu continuar, para essa água entrar aqui na raiz, atingir o xilema e subir, eu preciso de uma entrada contínua de água aqui dentro. E para a água entrar continuamente, eu preciso que esses sais minerais fiquem entrando continuamente. Concordam? Então, por transportes de difusão e também por transporte ativo, esses sais minerais ficam continuamente entrando no interior do corpo do vegetal, atraindo a água que entra por osmose. E aí, quanto mais água entra aqui, mais a água que está aqui nos tubos xilemáticos são induzidas a subirem, certo? Isso aqui é uma das justificativas. É como se fosse o propulsor para a subida dessa água no corpo do meu vegetal. Existe um experimento que mostra essa pressão positiva da raiz acontecendo, que é essa representação aqui. Então, eu tenho um vaso, eu tenho uma planta, as raizinhas dela estão aqui embaixo. Eu peguei minha planta, cortei o tronco dela e eu acoplei nesse tronco um tubo com mercúrio, beleza? E aí, depois de um tempo, eu percebo que esse mercúrio, ele desloca, ele vai ser empurrado. E ele vai ser empurrado por quê? Porque subiu seiva xilemática, subiu água e sais minerais que foram ali absorvidas pelas raízes e conduzidas para cima por essa diferença de concentração, por esta pressão positiva da minha raiz, beleza? Então é como se não, né? A pressão positiva, ela seria o pontapé inicial para a condução da nossa seiva
bruta para condução no interior do nosso xilema. Beleza? Um outro fator que ajuda nesse processo é o fenômeno da capilaridade. Vocês estão cansados e cansadas de saber que a capilaridade ela está relacionada às propriedades físico-químicas da água, principalmente as propriedades de adesão e coesão. Qual era a mesma diferença, adesão e coesão? Adesão é a capacidade que a molécula de água tem para se ligar a superfícies. Isso é a adesão. A coesão é a força que as moléculas de água exercem estando ligadas umas às outras. Então, se eu tenho aqui, cadê? Se eu tenho aqui um tubo cinza, eu tenho aqui em azulzinho moléculas de água, eu tenho essas moléculas de água tanto aderindo à parede do tubo, quanto estando fortemente ligadas umas às outras. E aí é como se a molécula de água, nesse processo de adesão, é como se ela caminhasse. Então, imagina as moléculas de água agarradas no interior do tubo, caminhando para cima, fazendo com que esse líquido suba, certo? E aí, observem o seguinte, eu tenho um fenômeno de capilaridade, de certa forma, puxando esse líquido para cima, mas eu tenho a gravidade e o peso puxando esse líquido para baixo. De forma que quanto maior o diâmetro do meu tubo, mais difícil é para essa água subir. Agora, se esse tubo ele for fininho, essa água adere com uma intensidade maior e ela consegue ir mais alto, subir numa altura maior dentro do tubo. No caso da minha planta, dentro do meu xilema. Então, imagina, a gente tem o start pela pressão positiva da raiz. Começa a entrar água pela pressão positiva da raiz. Continua subindo água pela capilaridade. Mas essa capilaridade, devido a essa grande ação da gravidade aqui, ó, de força contrária, ela só consegue justificar a ascensão da seiva bruta, a subida do xilema, até certo ponto. Numa árvore ali de 60 metros de altura, só isso não é suficiente. E aí entra a teoria chamada de teoria tensão-coesão, ou a famosa teoria de Dickson. A teoria de Dickson, na verdade, ela vincula 3 aspectos. A pressão positiva da raiz, que a gente acabou de falar, a capilaridade e a transpiração. A gente vai ver como a transpiração é muito importante nesse caso. O que vai acontecer? Pontapé inicial. Entrar a água, aqui em azulzinho, a água entra na raiz por diferença de concentração. Pressão positiva. Essa água alcança os meus tubos xilemáticos e ela começa a subir. Por que essa água continua subindo? Por causa das propriedades de coesão e adesão dessa molécula. Então, ela vai continuar subindo pelo tubo. Agora, se essa árvore for muito alta, só isso não é suficiente. Eu preciso de um outro fator que ajude na manutenção do fluxo de água. O xilema, pessoas, a ascensão desse xilema, ela tem que ser contínua. Porque pensa o seguinte, o xilema, ele está subindo, levando água e sais minerais. Esses sais minerais, a planta precisa para fazer suas funções vitais, certo? Imagine que o xilema subiu, encheu isso aqui de água e sais minerais. Aí ele parou, já está cheio, acabou. A planta vai consumir esses sais minerais. E aí esse xilema que está aqui, ele vai ficar, digamos, pobre. A planta já consumiu os sais minerais, não tem mais sal mineral para ela consumir, mas não tem como mais água chegar.
porque não tem como mais xilema chegar, porque o tubo já está ocupado por xilema, mas a planta precisa de sal mineral. E aí, como é que faz? Para que um novo xilema consiga ocupar esse ducto, esse tubo xilemático, o xilema que está aqui, a água que está aqui, ela precisa ser liberada de alguma forma. Como essa água vai ser liberada? Se o xilema está subindo, essa água, quando ela chega lá nas folhas, ela precisa ser liberada de alguma maneira. Como essa água vai ser liberada? Ela vai ser liberada na forma de transpiração. Então, quando esta água chega, entrou na raiz, foi subindo por capilaridade, quando ela chega lá nas folhas, essa água ela vai ser liberada na forma de vapor. E aí, essa água sendo liberada na forma de vapor, ela cria uma sucção que mantém sempre o fluxo de ascensão do meu xilema. Como assim cria um efeito de sucção? Eu sempre dou um exemplo besta. Imagina que vocês, alunos, estão lá todos de mão dada. Não tem como arrebentar, não tem como soltar. Beleza? E aí está uma filinha de alunos, tudo de mão dada. Se eu empurrar o primeiro aluno numa janela, o que acontece com o resto? Vai tudo sendo puxado atrás. Não vai? A correntinha sendo puxada. Imagina as moléculas de água. À medida que moléculas vão sendo liberadas na forma de vapor, essas moléculas vão puxando, elas vão sugando as próximas moléculas que estão vindo, criando assim nessas folhas um contexto de sucção, mantendo o xilema sempre em ascensão, certo? Então, se a gente volta naquela representação aqui da minha arvrinha feliz, só para tirar a marcação, se eu volto aqui na minha arvrinha feliz, a água ela entra nas raízes por pressão positiva, diferença de concentração de sais minerais, e a água entra por osmose. Ela continua a sua subida, a sua ascensão pelos tubos, pelo fenômeno da capilaridade. E o que mantém, ajuda nesse processo para fazer com que seja criada essa fluidez do xilema é o fato de a água ser liberada por transpiração pelas folhas. As folhas, no processo de transpiração, criam um processo de sucção que mantém essa água sempre subindo, certo? Qualquer dúvida, vocês mandem para nós depois, tá bom? Então tá. Então, xilema sobe assim. E floema desce como? Que a gente sabe, né, que o xilema sobe e o floema desce. Como o floema vai descer? O floema, ele desce pelo que nós chamamos de teoria de fluxo de massa. O que é esta teoria do fluxo de massa? Vamos supor o seguinte. Se a gente pensa na nossa planta... eu tenho, só para exemplificar. Pensar aqui na nossa planta, pegar minha garrafa. Quando a gente fala de xilema e de floema, em plantas, em angiospermas comuns de tronco largo, né? O floema é sempre externo, como se fosse essa capinha aqui, beleza? O floema, ele é sempre externo. E o xilema, ele é sempre mais interno, tá? Então, se eu esquematizo aqui, cadê meu cursor? Ó, uma árvore, olha a minha árvore, gente. Uma arvrinha feliz. Se eu vou representar o xilema e o floema, eu vou ter xilema subindo por vasos mais internos e eu vou ter floema descendo por vasos externos. Vasos floemáticos, pessoas,
estão localizados bem próximos à casca dessa árvore, beleza? Então, é o que está representado aqui, ó. O xilema mais interno e o floema mais externo. Dentro desse xilema sobe água e sais minerais, beleza? Aí as águas e sais minerais são direcionadas lá para a folha, lá nesta folha vai acontecer o processo de fotossíntese. No processo de fotossíntese são produzidas moléculas de carboidrato, e aí este carboidrato ele vai ser direcionado por diferença de concentração para o interior do meu floema. Por que por diferença de concentração? Ora, se a fotossíntese está acontecendo nas células da folha, a quantidade de carboidrato aqui é maior e tende a passar por difusão para células vizinhas até alcançar o interior do vaso do floema, certo? Se no interior do floema eu tenho uma concentração maior de glicose, isso atrai água do vaso vizinho. Então a água ela vai sair do xilema e entrar no floema, beleza? E essa água entrando impulsiona a descida da região de onde eu tenho as folhas, lá de cima da copa da minha árvore, em direção à raiz, beleza? Quando esse floema chega na raiz, à medida que ele foi percorrendo esse trajeto todo, as células que precisavam de nutrientes já foram tirando seus nutrientes do floema. De forma que o que chega lá na minha raiz é armazenado na forma de amido. Tudo bem? Então, o floema, ele tende a descer da copa das folhas em direção às raízes. Quando esse floema chega na raiz, o que sobra de matéria orgânica é armazenada. Tudo bem? Fica ali armazenado para uma situação de necessidade. E aí eu destaco com vocês o seguinte: é muito comum a gente assumir que o floema só desce. Há situações onde o floema pode subir. Qual é a situação que o floema pode subir, gente? Gente, pense. Eu não armazenei o excesso de glicose na minha raiz na forma de amido? Para que você armazena? Você armazena para usar quando você precisa. Então, quando você precisa, esse amido que está armazenado aqui, ele tem que ser transportado para o resto da planta. E isso que vai acontecer. Qual condição isso vai acontecer? Imagine que você tem uma planta, aí essa planta está linda, maravilhosa, fazendo fotossíntese, está com a raiz cheia de glicose armazenada, cheia de carboidrato armazenado. Aí você achou essa planta linda, aí você leva ela para o seu quarto, onde não bate luminosidade adequada. Você leva ela para o seu quarto. O que acontece com a taxa de fotossíntese aqui na folha? Cai. A quantidade de nutrientes aqui na folha, de matéria orgânica ali na folha, começa a diminuir muito. Começa a faltar. Começa a faltar, essa planta precisa usar a reserva. Então, o que ela faz? Aquele carboidrato que tinha sido armazenado, ela começa a quebrar e ele vai fazer o sentido inverso. E aí o floema pode subir, beleza? O floema ele vai subir apenas em condições extremas, mas ele pode subir. Tranquilos? Anelamento. O anelamento está relacionado àquilo que eu acabei de mostrar para vocês, da posição do floema e do xilema. O que é essa técnica de anelamento, também conhecido como anel de Malpighi? É muito comum alguns produtores, principalmente a agricultura familiar, fazerem esses anelamentos em algumas plantas. Qual é a ideia? Bom, eu vou retirar um anel da casca da árvore. Quando eu retiro o anel dessa casca, o floema produzido aqui nessas folhas,
ele não consegue seguir. Está interrompido, ele não consegue passar. Então, ele pega e volta. Quando eu faço esse anelamento, eu vou aumentar a concentração de matéria orgânica nesse galho. E por que isso é positivo? Bom, se isso aqui for uma árvore frutífera, esses frutos eles ficarão maiores e mais doces. Por que eles ficaram maiores e mais doces? Porque eu impedi que esse floema seguisse para o corpo da planta. Ele fica concentrado no galho e eu tenho frutos maiores e mais doces aqui. Se eu faço isso em um galho ou outro da minha planta, tudo bem. Mas, se você faz um anelamento tronco, você pode levar essa planta à morte. Por qual razão, motivo, circunstância que isso vai acontecer? Ora, o nutriente da raiz não faz fotossíntese. A raiz não faz fotossíntese. Se ela não faz fotossíntese, ela precisa receber nutrientes de quem faz. Quem faz? Quem faz são as folhas. Então, lá em cima na minha arvorinha, ó, folha. Tá lá em cima na copa da minha árvore, certo? Tá lá fazendo fotossíntese. E aqueles produtos de matéria orgânica daqui vão descer pelo floema até a raiz. Lindo. Aí eu pego e interrompo a passagem de floema. Eu vou ter um monte de fruto doce? Vou. Mas, em compensação, essa raiz não está recebendo nutrientes. Com o passar do tempo, essa raiz ela vai atrofiar, vai morrer e a planta morre junto, tá? Então, anelamento no galho, tudo bem para a planta. Anelamento no tronco, a planta morre. Beleza? E, por fim, para a gente finalizar a parte de fisiologia vegetal, falar um pouquinho sobre os hormônios vegetais. Assim como nós temos hormônios que regulam o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso corpo, as plantas também têm alguns hormônios que regulam o funcionamento do corpo delas. Aqui nós temos os 5 principais hormônios vegetais. Primeiro é a auxina, também é chamada comumente de AIA. A auxina é produzida de uma forma muito intensa nas regiões meristemáticas, nos meristemas apicais. Então, ela é muito responsável pelo crescimento, ó, como é que chama aquilo? Longitudinal da planta, tá? Ela é responsável pelo, alongamento celular. E ela também vai ser responsável pelo tropismo, pelo fototropismo, pelo geotropismo. O que é fototropismo? O que é geotropismo? Quando a gente fala de tropismo, nós estamos nos referindo ao crescimento dessa planta. Quando eu falo de fototropismo, eu estou falando de como a luz influencia o crescimento ou de como o solo influencia esse crescimento, certo? A auxina faz com que os caules tenham fototropismo positivo e geotropismo negativo. E faz com que as raízes tenham fototropismo negativo e geotropismo positivo. Pensa na planta, gente. A raiz cresce para baixo, cresce contra a luz em direção ao sol. Fototropismo negativo contra a luz em direção ao sol. Geotropismo positivo. O caule é o oposto. O caule ele cresce em direção à luz, fototropismo positivo, e contra o sol, geotropismo negativo. Cara? E quem determina esses crescimentos é o hormônio auxina, produzido nos meristemas apicais das raízes e do caule. Beleza? Outro papel importante da auxina, ela garante o que nós chamamos de dominância apical. O que é dominância apical? Se eu quero que minha planta cresça nesse sentido, que é basicamente o que a auxina quer,
essa auxina, ela inibe a formação de galhos laterais. Então, ela garante uma dominância do ápice, uma dominância apical. De forma que quem lida com plantas sabe. Você quer, por exemplo, que o seu... Está plantando manjericão. Você quer que o manjericão dê galhos. Então, aquele manjericão que está crescendo assim, você vai e corta. No que você corta, ele faz isso. Ele brota lateralmente, tá? Eu tenho uma planta, chama Rosa do Deserto. Depois eu mostro para vocês em aula. Ela estava crescendo num tendão único. O que eu fiz? Cortei. No que eu cortei, eu já tenho uns 5 galhos laterais brotando. Tá? Por que isso acontece? Bom, a auxina não é produzida no meristema apical, então a auxina está sendo produzida aqui. E à medida que ela está sendo produzida aqui de uma forma muito intensa, ela inibe os galhos. Então não tem galho. Se eu corto isso fora, os galhos brotam, certo? E ela também, ó, atenção a isso, muita atenção a isso. Quando a gente tem a fecundação, uma planta vai reproduzir. O que é que vai fazer o ovário se transformar em fruto? Quem faz o ovário de uma planta se transformar em fruto é a auxina. Quando há fecundação, o embrião libera a auxina e faz o ovário da flor se transformar em fruto. Então, quem é responsável pelo desenvolvimento do ovário, ou seja, quem é responsável pelo surgimento do fruto, é a auxina. Logo, se eu tenho auxina, se eu coloco auxina numa flor, eu posso ter fruto sem ter fecundação. Se eu tenho um fruto, mas eu não tenho fecundação, o que eu não tenho nesse fruto? Semente. O que eu consigo produzir neste contexto? Frutos sem semente. Tipo, uva, melancia. Muitos frutos sem sementes são produzidos com a ação da auxina. Você pulveriza a auxina no seu plantio. Essa auxina induz o desenvolvimento do fruto. Só que como não houve fecundação, não forma semente, tá? Essa tirinha do Armandinho, gente, Armandinho é lindo, né? Essa tirinha aqui do Armandinho mostra um pouquinho dessa dominância apical que a auxina tenta garantir, né? Então ele está aqui todo chateado porque cortaram a árvore e aí ele percebe um brotinho. Qual é essa relação? Bom, se a gente tem uma árvore crescendo nesse sentido, cá na copa eu tenho meristema apical produzindo muita auxina. E essa auxina inibe ramos laterais. Se eu corto isso fora, há o estímulo para a formação de brotos. Beleza? Nós temos a giberelina. A giberelina, ela está também relacionada com o crescimento da planta. Ela também estimula alongamento das células. Mas um dos papéis clássicos da giberelina é a germinação de sementes. É o hormônio que vai ser produzido lá pelo embrião, dentro da semente, que vai favorecer a sua germinação. Beleza? A citocinina. Citocinina, ela também estimula o crescimento da planta, mas porque ela estimula divisão celular. Então, pensem, a citocinina pega a célula e divide em 2. A auxina pega essa célula e alonga, beleza? E juntas fazem com que o vegetal cresça de uma forma geral, tá bom? Participa da diferenciação dos tecidos, então quando a gente estava falando lá daqueles meristemas, quem origina quem trabalha ali também nesse diferenciamento é a citocinina. Ácido abscísico. Ácido abscísico, ele é considerado um hormônio de estresse do vegetal. E aí, ele é como se fosse, ele quisesse privar a planta. Se está passando por alguma situação que não é adequada, ele vai, tentar proteger esse vegetal. Então, o que ele vai fazer? Inibe crescimento,
promove dormência de gemas, promove envelhecimento de folhas, flores, frutos, induz fechamento de estômago. Para que são todas essas estratégias? Gente, pensa numa planta, sei lá, uma planta de clima temperado, e aí essa planta está começando, tá entrando no inverno. Começou a entrar no inverno, a quantidade de chuva diminui, está mais frio, luminosidade cai. A produção de ácido abscísico sobe. Sobe por quê? Bom, ele identifica, a planta começa a identificar essa baixa disponibilidade de luz, baixa disponibilidade de água, ela precisa se preparar para essa escassez. O que ela pode fazer para se preparar para essa escassez? Primeira coisa, parar de crescer. Crescer gasta energia, vou ficar crescendo, gastando energia? Não pode. Tem que deixar energia armazenada, porque o inverno, the winter is coming, não é verdade? Então o inverno está chegando, não pode, vamos poupar. Promove dormência de gemas. O que são essas gemas? As gemas são as regiões de onde vão brotar galhos. Não, meu filho, não é para botar nada, não. É para ficar quieto. Porque vai precisar de energia. Induz envelhecimento de folhas, flores, frutos. Geralmente, quando há indução desse envelhecimento, no final do processo, essas estruturas elas tendem a cair. São plantas, muitas vezes, decíduas, né? Que perdem as folhas durante o inverno. Induz o fechamento de estômago. Claro que vai fechar estômago, gente. Se eu tô com pouca água no ambiente, no meu corpo, eu vou ficar com o estômago aberto, perdendo água na forma de vapor? Não. Fecha esse troço. Depois a gente vê. Primeiro fecha. Beleza? E elas também induzem a dormência de sementes. O que é dormência? Dormência é você inibir o crescimento. Para que ela induz isso? Ela tenta garantir que aquela semente só vai germinar quando as condições estiverem propícias, quando as condições estiverem favoráveis. Porque se uma semente germina e ela não tem condições favoráveis, aquele embrião morre. Imagina, eu peguei uma semente de feijão, botei aqui em cima da mesa. Se ela germina, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Então é mais adequado que essa semente ela fique, tipo, dormindo em dormência até que ela tenha condições favoráveis para germinação. Um dos principais estalos para quebra de dormência é água. É um processo que a gente chama de embebição. Pega na sua casa. Se você nunca fez, você faça. Porque se você nunca fez, você não viveu correto até o momento. E se você já fez, você faz de novo. Plantar feijão no algodão. Umedece o algodão, bota o feijãozinho lá em cima. Primeira coisa que vocês vão observar é que a casca do feijão, ela racha. Por que ela racha? Porque aquela semente está absorvendo água e ela está inchando. Então, ela rasga tegumento, ela rasga a casquinha da semente. A presença de água é um sinal que aquele, pelo menos a primeira coisa que precisa, que é água, tem. Se vai dar certo depois, eu não sei, mas pelo menos água tem. Tá? Então, a dormência das sementes é importante para garantir que a minha semente só vai germinar em condições favoráveis. E, por fim, e não menos importante, nós temos o etileno. O etileno é muito legal, porque o etileno ele é o único hormônio gasoso. As plantas liberam em forma de gás. Tanto as plantas, mas principalmente os frutos liberam esse etileno em forma de gás. Tanto que é comum, você quer amadurecer, tipo abacate. Abacate é um inferno. É muito difícil de amadurecer abacate. Uma das coisas que é comum é você enrolar em jornal. Precisa ser em jornal? Não, você pode botar num pote, pode botar em qualquer lugar fechado. Por quê? Porque o fruto tá lá, liberando etileno. Ele tá aqui, tá liberando etileno para a sala inteira. Se você prende, fecha numa sacola, dentro de um pote, o etileno que ele está produzindo age nele mesmo. Então, você acelera o processo de amadurecimento. Tem aquele ditado, como é que é o ditado da maçã podre? Que uma maçã podre estraga o cesto inteiro. Ah, não lembro do ditado. É um negócio mais ou menos assim. Geralmente, maçãs, frutos podres
são frutos muito maduros. Quanto mais maduro é o fruto, mais etileno ele está produzindo. Se esse etileno ele é produzido e liberado na forma de gás, ele age sobre os frutos vizinhos. Então, se eu tenho um fruto muito maduro, ele promove o amadurecimento do resto todo. Sacaram? Forma de você inibir a ação de etileno. Qual é? Temperatura. Se um fruto está muito maduro, primeira coisa que você faz, pega ele e bota na geladeira. Por quê? Primeiro, né? Você retarda a proliferação de micro-organismos decompositores, principalmente de fungos, mas você também inibe o etileno. É muito comum, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na Serasa, no Serasa de Juiz de Fora. Lá, eles têm câmaras frias. Muitos dos produtos que a gente consome, eles são colhidos verdes. Tomate, mamão, como é que chama aquele negócio? Esqueci o nome do negócio. Banana, é tudo colhido verde. E eles ficam armazenados em câmaras frias. À medida que vai tendo demanda, eles vão sendo retirados de lá e vão entrando, sendo colocados em câmaras, onde são liberados ali para ele gás etileno, que eles começam a amadurecer. Cara, gás carbônico também inibe a ação de etileno, beleza? Então, o etileno é um hormônio gasoso responsável pelo amadurecimento e envelhecimento de frutos e também de folhas, tá? E eles vão atuar na abscisão foliar. O que é isso? É na queda da folha. É ele que faz a folha. Aí. Tá bem? Queridos e queridas, era isso que tinha para tratar com vocês sobre as plantas, tá? Deem uma olhada, deem uma estudadinha e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bem? Beijos, bons estudos e até mais ver.